Olá, a pergunta da Daniela, que tem uma filha de 2 anos e 5 meses, que tem alergia à proteína de leite, ovos, soja, e ela faz uma dieta de exclusão desde quando mamava. É, Então ela começou a fazer, ela teve uma melhora e depois ela começou a fazer uma aprovação dos alimentos que levam leite nos seus ingredientes. Ela come e 2 dias depois já começa a apresentar muco e sangue nas fezes. Tá? Não apresenta diarreia. A dúvida dela, será que deve continuar como orientou o gastropediatra? Ela reclama que tem dores na barriga, mas passa assim que evacua. Tenho medo de continuar e provocar algo pior no intestino dela. Criança, geralmente, é um quadro alérgico. A gente pode fazer um resumo das doenças de crianças como as doenças alérgicas, tá? Ou, mais atual, você pode ter alguma eosinofilia, tá? Doença eosinofílica pode ser uma colite eosinofílica, tá? Que pode dar esse quadro realmente de dor, de sangramento. Tá? Isso um exame de colonoscopia com biópsia ou uma endoscopia com biópsia e um exame pode vir a elucidar esse quadro. Mas eu acho que tem que ser avaliado com o gastropediatra que está sendo orientado. A Isabel, que não informou a cidade, de tempos em tempos sinto, geralmente na madrugada, sinto uma dor intensa, como se tivesse sido introduzido algo em meu ânus, sem que sentisse dor. Porém, esse algo se mantém em uma posição central interna tão forte ao ponto de desejar ir ao pronto-socorro, mas depois vai diminuindo e passa. Isso acontece de 3 em 3 meses, mais ou menos. Essas dores no meio da madrugada que fazem com que você acorde, elas podem estar relacionadas ao ciclo circadiano, ao cortisol. Elas podem estar relacionadas a alguma doença intestinal? Pode. Ela pode estar relacionada também a alguma doença de parede abdominal. Será que pode estar ocorrendo uma hérnia abdominal, uma hérnia interna? Você já fez alguma cirurgia? Isso que a gente teria que saber mais para aprofundar o seu quadro. Sintomaticamente, eu acho que você sabe que ela passa, tá? Mas o interessante é você chegar a um pronto-socorro durante o quadro de dor, para que ele possa fazer um exame de ultrassom, ele possa fazer um exame de raio-x para que verifique o que está ocorrendo. A Yara Iacones, eu tenho síndrome do intestino irritável, operei a vesícula em 97, de lá para cá fiquei com esse problema, síndrome do intestino irritável. Só que de uns anos para cá piorou, também depois que eu operei a hérnia de hiato. Tomo mesalazina há mais ou menos 5 anos, melhora um pouco. Um outro médico passou o Flagyl, que é um antibiótico. Quando tomo, parece que melhora, mas depois continua uma diarreia por vários dias. Também depende do que ela come. Se come feijão, gordura, café, às vezes até sem comer. Bom, o Flagyl é um antibiótico que é largamente prescrito quando o paciente tem alguma doença inflamatória. Tá? A mesalazina é um medicamento, tá? Um derivado das sulfas, que melhoram também as doenças inflamatórias. Agora, a síndrome do intestino irritável tem um quadro de dor, mas não tem diarreia com sangue. Tá? Ela não cursa com diarreia, ela pode cursar ou com obstipação, distensão abdominal, ou com uma diarreia simples. Tá? A relação entre as cirurgias de hérnia de hiato e da vesícula não tem relação nenhuma com esse quadro, aparentemente. Tá? A hérnia de hiato às vezes pode dar um pouco mais de dor, de gases e tudo mais. A vesícula operada em 97, você deve se lembrar que provavelmente você teve um quadro de diarreia, tá? Que não tem nada a ver com síndrome de intestino irritável. Esse quadro de diarreia geralmente cursa no primeiro ano pós-cirurgia de vesícula, em muitos pacientes. Tá bom? Vamos a mais uma pergunta. A Neuza Berton tem muitos problemas intestinais, inclusive intolerância à lactose. Não tenho diarreia, mas meu abdômen incha muito, tenho muitos gases e dor. O que poderia fazer? Bom, se você tem intolerância à lactose,
inicialmente deve excluir a lactose e os derivados da sua alimentação. Tá? O abdômen inchar bastante, uma distensão abdominal com muitos gases, pode ser derivado de outras intolerâncias, como algum tipo de açúcar. Diminuir o grau de açúcar, diminuir os alimentos fermentativos, melhorar o seu hábito alimentar, melhorar a sua atividade física, tá? Isso tudo melhora. E investigar um pouco mais. Às vezes pode ser uma doença inflamatória, alguma coisa mais paralela que dá esses mesmos quadros de distensão abdominal. Como é que será o seu ritmo intestinal? É regular? Você evacua todo dia? Isso tudo tem que ser pesquisado pelo médico que eu acompanho. Tá bom? O Thiago Rangel, de Aurora, no Ceará, gostaria de saber se as pessoas com intestino irritável, se é normal ter diarreia diariamente, sem dor, mas com muitos gases, e só pela manhã. Tenho síndrome do intestino irritável, diarreica, desde criança. Já tive um quadro de ileite. No momento, as fezes não têm muco. Tá? A presença de muco é uma presença de uma ferida, uma lesão no intestino. Tá? Na síndrome do intestino irritável, geralmente você não tem uma lesão. É uma doença mais funcional, é uma doença mais que causa uma dor mais incólica e uma distensão. E, eventualmente pode cursar com uma latente diarreica ou com uma latente mais constipatória. Tá? Existem alguns medicamentos que melhoram esse quadro, tanto do diarreico quanto a da constipação. A presença de ileite já nos leva a pensar outras doenças, que eu acho bem interessante você investigar. A ileite é muito frequente na doença de Crohn. Tá? Eu não sei sua idade, mas é interessante investigar. Tá bom? A Maria Tereza Ferraz, eu tenho um problema muito sério, meu neto de 12 anos ainda faz fezes na cueca. Já fez colonoscopia no hospital e não deu nada. A doutora pediu outro exame, a qual minha filha não fez. Eu acho que é um problema psicológico, mas não sabemos mais o que fazer, pois ele anda fedendo e parece que não está nem aí. Ele está no 7º ano e penso que ele até sofre, pois os colegas começam a rejeitá-lo. Ele não faz nada, faz natação, toca violino, mas tem esse problema e agora não sabemos mais o que fazer. Bom, minha senhora, eu acho que importante é uma fase de 12 anos, é uma fase que começou a ter algumas alterações psicológicas na criança, tá? Desde os 5 anos, é uma fase que começa a ter um psique mais agitado na criança, então acho que vale a pena observar essa parte psicológica do seu neto. Orlecife Wanda, do Espírito Santo, tem uma doença de Crohn há 12 anos, agora ela se agravou com fístulas perianais e entre a bexiga. Estou fazendo aplicações de Humira 3 vezes por mês. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre as fístulas e sobre esse medicamento. O Humira é um medicamento atual, tá? Monoclonal, tá? Biológico, como a gente fala, e ele é de última geração realmente. É de fácil aplicação, é um dispositivo que você aplica subcutânea. Se você orienta o paciente, 3 vezes por semana ele vai fazer essa aplicação. 3 vezes por mês essa aplicação. Tá? É uma dose alta para você, adequada pelo jeito que você tem fístula. As fístulas são muito frequentes no intestino delgado. Tá? A bexiga é o sítio de maior frequência depois do intestino. Melhora bastante com esse medicamento. Tá? As fístulas vão dar um quadro de dor, um quadro de distensão, e quando distende a barriga você vai ter um quadro de dor. Mas é um medicamento muito indicado justamente para isso, para a doença de Crohn, uma forma grave, como forma de fístulas. Tá bom? Informação de abscesso. A Fabielle Riscaroli, tá, que é de Santa Catarina, gostaria de perguntar para o doutor, porque tenho tantos gases intestinais, cuido um pouco da alimentação, cortei salgadinhos e refrigerante, e vou ao banheiro 2 vezes por semana. Isso pode acumular e fermentar, causando gases? Sim, eu acho que 2 vezes por semana não é um ritmo adequado para ir ao banheiro. O ritmo adequado é 1 vez ao dia, tá? De preferência logo após algum tipo de alimentação, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar. O ideal é que seja pela manhã. Tá? Eu acho que cortar salgadinhos, cortar refrigerante
é o início, mas a atividade física e uma alimentação regular com bastante fibra e líquidos também é interessante. A Dalva Gille não informou a cidade o que provoca o câncer intestinal e o que seria o megacolon. Tá. São duas patologias completamente diferentes. Tá? O câncer intestinal você tem uma predisposição familiar. Tá? Quem tem familiares da ascendência tem uma chance maior de ter, tem que ter uma investigação mais precoce e mais fiel. Tá? E ele é multifatorial, você tem desde uma alimentação adequada, desde um antecedente familiar, até lesões ou doenças crônicas, tá? Que levam a uma lesão. E o megacolon já é outra patologia completamente diferente. Você tem algumas patologias que causam o megacolon. Você tem a doença de Chagas, tá? Pelo barbeiro, que pode causar um megacolon ao longo prazo. E você tem o megacolon de aparecimento espontâneo, como a gente fala, tá? Que é uma alteração neurológica da musculatura do intestino que leva a uma dilatação do cólon e esse cólon fica sem função. Ele começa a ficar muito volumoso e o alimento não progride. Já Jaila Santiago da Silva, que também não informou a cidade, gostaria de saber a importância da água para ter um bom funcionamento. A água é muito importante. Agora, mais importante é o tipo do alimento que você come. Se você come um alimento, um carboidrato que é pobre em água, ele vai sequestrar toda essa água que vai fazer a progressão alimentar. Então, é importante você fazer um equilíbrio entre bastante líquido, tá? E alguns alimentos que também têm líquido, como as frutas, como as verduras, como as proteínas, que são os alimentos que têm bastante água na sua composição. Ao contrário dos carboidratos, que são as massas, os pães, as pizzas e os refrigerantes, e os açúcares em gerais que dão esse sequestro na água no intestino. Tá bom? Muito obrigado.